E se eu te dissesse que existe um livro onde o Cristo teria voltado? Não em corpo, mas em consciência. E mais, que o que está ali pode desconstruir tudo o que você aprendeu sobre Deus. Mas calma, isso não é sobre acreditar, é sobre despertar. E antes de falar das cartas contidas nesse livro, vamos entender o que são as cartas de Cristo. O livro Cartas de Cristo, a Consciência Manifestada, esse aqui, tá? Esse livro aqui, Cartas de Cristo, Consciência Manifestada, ele, ele é apresentado com um conjunto de 9 cartas ditadas por Cristo, recebida por uma mulher inglesa ao longo de décadas de preparação espiritual. Isso mesmo. A autora é anônima, tá? O material aqui ele teria sido canalizado principalmente a partir do ano 2000. A proposta é trazer uma nova percepção da consciência, uma nova compreensão dessa consciência crística, sabe? Das leis e da existência. Segundo o próprio texto contido aqui nesse livro, as cartas, elas seriam uma tentativa vamos dizer assim, de corrigir interpretações equivocadas lá de trás dos ensinamentos de Jesus. Explicar, por exemplo, a origem do ego e da matéria, ensinar princípios espirituais e científicos da criação. Esse é o tópico aqui. Se eu traduzir, por exemplo, o espírito dessa obra para algo, seria algo mais ou menos direto assim. Deus não é um ser externo, é uma consciência universal, viva. O ego humano é a raiz do sofrimento. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio ensinar leis universais da vida. A consciência crística de cada um e esse estado, né, literalmente, de união com essa fonte. Assim, já dá para você perceber que esse livro, ele trata mais de está mais próximo de um misticismo universalista, da lei mental, energética, do que do cristianismo tradicional que nós conhecemos. E como esse livro é visto? Vamos lá, aqui entra uma parte muito importante, tá? E honesta. Para muitos espiritualistas, ele é visto como um material profundo e transformador. Ele traz conceitos semelhantes à lei da atração, consciência universal, não dualidade, tá? Tudo isso ele traz. Para os cristãos tradicionais, né, que temos milhões, bilhões, ele é considerado não autêntico, porque ele contradiz, sim, pontos centrais da Bíblia sobre a natureza de Cristo, sobre o pecado, salvação, essas coisas todas que nós já sabemos. Já para estudiosos e céticos, ele é classificado como uma obra de canalização, né? Como se fosse uma psicografia moderna, sem comprovação objetiva de origem espiritual. Dito isso, passar de uma forma sintetizada pelas 9 cartas e seus ensinamentos. Você vai entender um pouquinho mais, então, sobre isso. Dito isso, vamos lá, então. A carta 1, primeira carta, ela vai tratar do tema do despertar. O despertar começa com incômodo, tá? O despertar de Jesus aqui começa a relatar sua própria jornada interior antes da iluminação. É um questionamento da religião tradicional. Ele teve a percepção de que Deus não era como ensinavam, sabe? Foi o início da ruptura interna, aquele que rompe com automatismo, né? Porque, gente, convenhamos, todo despertar começa com uma insatisfação sagrada. Isso é fato. E Jesus, ele descreve no início dessa ruptura, né, com o sistema religioso atuante daquela época. Quem lê a Bíblia sabe disso, né? Ele questiona rituais, ele questiona muitas coisas, percebe incoerências daquele que fala em nome dele, mas faz tudo o contrário, em nome de Deus, enfim. Então,
E ele sente também que Deus não é aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus do Antigo Testamento. Se a gente trazer para o Yang, aqui nasce o indivíduo, sabe? O rompimento com o inconsciente coletivo aí, automático que tem. Então, resumindo essa primeira carta, todo despertar começa assim. Não com luz, mas com um incômodo. Quando aquilo que você acreditava já não sustenta mais quem você está se tornando. Beleza? A carta 2 é a experiência direta com o divino. Na carta 2 ele vai narrar isso. A experiência no deserto, vai contar em mínimos detalhes o momento da iluminação dele, a dissolução do ego, sabe, essa experiência direta com a consciência divina. Ele teve, onde ele teve a percepção da unidade com tudo. Não falaram para ele, ele teve. Então, a verdade não é aprendida, é vivida. Não há separação entre ele e Deus. Isso é o que traz a carta 2, onde ele teve toda essa experiência ali no deserto, naqueles 40 dias, tá? É um estado, literalmente, de consciência expandida, onde a percepção fica total aqui. É experiência mística, genuína, que vai além da mente. Consciência pura, sabe o que é pura? É isso aí. A verdade não foi ensinada a ele, ela foi vivida, literalmente vivida. E a carta 3, ele vai trazer a experiência de Deus com uma consciência viva. Ali, na 2, falando vivida, né? Mas com consciência viva. A natureza de Deus, que é a essência desse livro. Essa carta 3 aqui. Deus como consciência universal, energia inteligente que sustenta tudo, não é julgador, nem punitivo, ele traz toda essa questão da unicidade, sabe? Aqui há uma ponte também com os Vedantas, lá da filosofia hindu, do hermetismo do Antigo Egito, da física espiritualizada. Quem lê esse livro vai perceber que ele perpassa por essas áreas todas que talvez nos foi tirada por alguma razão, não sei. Mas estamos falando sobre o livro, né? Então, Deus não pensa sobre você. Deus se expressa com você. E Deus não é uma entidade externa, ele é uma inteligência universal, né? Presente em tudo, em todas as coisas, tudo está dentro da consciência. E aqui quebra essa questão, existe a quebra da dualidade, literalmente, sabe? Criatura versus criador, criador versus criatura, enfim, tudo é expressão do mesmo. Essa conexão espiritual total, da não dualidade, como seria mais ou menos um campo quântico, né? Vamos dizer assim. E se Deus não estivesse, por exemplo, te observando, mas se expressando como você, ou através de você? Parou para pensar nisso? Faz muito sentido. A carta 4 aqui do livro vai falar sobre o ego, né? Ele é necessário, mas limitante. Depende como esse ego é usado, educado, enfim, ele fala muito, fez muito sentido. O ego, ele nasce para proteger. O ego nasce para proteger. Só que, com o tempo, ele cria medo, comparação, conflito, vem a estrutura de sobrevivência, que a gente aprende hoje nas inteligências emocionais, nas neurociências, em todas as áreas da psicologia, né? Então, essa estrutura de sobrevivência, com o tempo, acaba virando prisão. E ele vem quebrar esse padrão, né? Essa dissolução mesmo. O ego, necessariamente, não é o vilão, mas, nas mãos erradas, o que acontece? Ele vira uma prisão invisível, a maneira como usa ele. Então, aqui ele traz, na carta 4, a dissolução do ego. E a carta 5, ele vai falar que você cria a sua realidade. Nós criamos a nossa realidade. Parece um pouco até a lei da atração moderna que teve aí, né, nos últimos anos. Mas isso, gente, já a ciência está mostrando isso por A mais B. Do que nós pensamos, do que nós sentimos. Pensamentos, mas emoções geram experiências. Campo vibracional influencia a matéria. Se você dá um Google aí, um GPT, qualquer inteligência artificial, qualquer IA, você vai ver dados, estudos hoje com técnicas, com ferramentas comprobatórias científicas provando que o fato do observador estar ali, ele muda a matéria, muda a energia, enfim, tá?
trazendo para o campo psicológico mesmo, essa responsabilidade emocional da cocriação da realidade. E aí tira um pouco, ou bastante, aquela questão do culpado, culpando o outro por situações, coisas que acontecem na nossa vida, quando nós é que estamos criando a nossa realidade através do que nós pensamos e sentimos. Somos co-criadores. Então, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu penso, isso vai se materializar. Com certeza vai. Às vezes vai demorar mais, às vezes vai demorar menos, mas vai. E a carta 6, vamos dizer que seria um complemento da 5, também dessa questão de pensamento, né, criação da matéria, co-criador da realidade. Ele vai falar da doença como linguagem. Ali tem, por exemplo, as doenças, elas refletem o desalinhamento interno, né? As doenças refletem o desalinhamento interno. Elas têm origem no emocional mental. Quem já não viu falar que as doenças são, 70% das doenças são psicossomáticas, né? Complementando da carta anterior, a carta 5, que nós criamos a nossa realidade. Então, nossas doenças também, esse desalinhamento da consciência vai manifestar no corpo. Emoções reprimidas, né? Sempre vão ali manifestar ou acabam manifestando no corpo. O corpo, ele funciona, vamos dizer assim, o corpo físico como um mensageiro da alma, literalmente. E talvez o seu corpo, ele não esteja te traindo, né? Talvez ele esteja tentando te contar algo, só que você não está ouvindo. Quando eu não me ouço, quando você não se ouve, não se escuta, o corpo grita. Uma dor, uma ferida, um avermelhão, de 1000 maneiras possíveis. Ele vai gritar para te mostrar aquilo que está acontecendo no interno e que você não está dando bola. Então o corpo sempre, ele fala quando a alma não é ouvida. E é por isso que hoje está crescendo, ainda bem que as pessoas estão tomando consciência, indo para as terapias, buscando ajuda, porque ficar com algo dentro, não se ouvir, você vai adoecer, sem sombra de dúvida. A 7ª carta, ele vai falar do amor como estado de ser, sabe? Amor como estado de ser. E amor não é apego. Amor não é apego, não é controle, é presença, é aceitação, é fluxo. Amor é isso. Amor maduro versus amor carente, né? Onde tem aquela questão da dependência, se eu amo tem que estar comigo, ou se eu amo é meu, vira propriedade, enfim. Então, a humanidade, ela precisa aprender essa questão do amor. Né? Esse amor não é precisar, é transbordar, é doar, é dar. E o amor é algo que quanto mais você dá, mais você tem. Nunca vai te fazer falta. Não é igual o bem material, né? Você vai dando, emprestando, vai acabando. Beleza? Gente, estou sendo bem, falando bem de forma sintetizada, porque isso aqui é estudo para meses. Eu li já 2 vezes esse livro e estou relendo de novo. É algo para se meditar, para se pensar, para aprofundar, para questionar, mas eu estou trazendo uma síntese de cada uma das 9 cartas. Ainda tem os textos complementares, só estou falando das 9, tá? Então, carta 8, a penúltima carta vai falar sobre a evolução da consciência, tá? Vai falar da evolução da consciência. A humanidade, ela está em evolução espiritual. Se a gente olhar por aí, a gente vê muita coisa ruim acontecendo. Felizmente, tem muita coisa boa. Tem muita gente em movimento desse despertar da consciência espiritual. Tá? Crianças nascendo aí com dons sobrenaturais, enfim, a gente vendo coisa aí que... Então, legal. Só que cada pessoa, entenda isso, cada pessoa, ela precisa expandir a sua própria consciência. Não é o outro que vai fazer. Talvez um estudo, conhecimento, um curso, ajuda, mas cada um é responsável por esse processo. E aqui a gente pode trazer o Yang de novo, né, fazendo esse paralelo, da questão da individuação do ser, sabe? Cada um faz a sua parte. O ser individual, não mais aquela consciência coletiva. E evoluir não é se tornar algo novo, é lembrar quem você sempre foi. Quando você lembrar quem você sempre foi, você fala, uau, aí você desperta. Já está em você.
Ele traz isso, essa consciência, o Deus, o Cristo, consciência crística, a centelha divina, já está em nós. Lembra lá, da Bíblia, você que talvez você já leu a Bíblia, não sabeis que o reino de Deus está em vós? Ou em outro texto, não sabeis que vós sois deuses? Pois é. E a carta 9, a última carta, vai falar exatamente dessa questão, o estado crístico, tá? Essa união total com a consciência. Literalmente, esse eu integrado, o ego vai estar integrado, né? Não deixar de ser aquele cara que te atrapalha, né? O ego é aquele cara que atrapalha. Aqui ele vai estar integrado, fazendo parte e te elevando para essa vida em presença, porque o estado crístico é esse, vida em presença, é o Cristo em você, literalmente agindo em você. Então, Cristo não é alguém assim para ser seguido, é um estado de consciência que pode ser despertado. Eu vou repetir, Cristo não é alguém para ser seguido, é um estado de consciência que pode ser despertado. Então, esse livro, para mim, está fazendo muito sentido. Não sei para você. Você pode comentar aí o que você achou, se você já conhece, se não conhece, conhecia. Talvez a pergunta nunca tenha sido: esse livro é verdadeiro? Mas sim, você está pronto? Você está pronto para assumir a responsabilidade pela sua consciência? Esse talvez seria a grande questão, né? O grande questionamento do livro. Não se ele é verdadeiro ou não, mas você está pronto para assumir a responsabilidade da sua ou pela sua consciência? E o que eu falo, finalizando? Não acredite em mim, não acredite no livro, não. Mas observe sua vida e perceba, tá? Você está vivendo no ego ou na consciência? Você está vivendo no ego ou na consciência? E se você sente que está nesse processo, nesse caminho de despertar, fica comigo. Vamos juntos. Sempre estarei trazendo algum vídeo aqui, além de falar das terapias, dos processos, eu venho trazendo algo para fazer você pensar. Não para você acreditar, para você questionar e ir buscar, como eu tenho feito. Então, eu acho que são nesses momentos de busca, de questionamento, que nós encontramos respostas para a nossa vida. Ok? Fique na paz, fique na luz. Vou deixar nas descrições o nome certinho do livro e você encontra facilmente ele para comprar, caso tenha interesse. E comente aqui embaixo. Você já conhecia, não conhecia? Já leu, não já? Fez sentido, não fez? Tá bom? Vou adorar ler os seus comentários. Até um próximo.